Olá, sejam todos bem-vindos à Live pela Vida, um bate-papo voltado para a conscientização da importância da adoção de atitudes e práticas de promoção à saúde mental e prevenção do suicídio. Este é o evento do Setembro Amarelo do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, realizado pela Assessoria de Comunicação Social e Divulgação Científica, pela Escuta Acadêmica e também pela Gerência de Recursos Humanos do ICB. Aqui comigo, a psicóloga Gláucia Tavares, coordenadora do curso de pós-graduação em Cuidados Paliativos e professora do curso de Psico-Oncologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Gláucia Tavares também é presidente da Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis, a API. Então, nós vamos começar pedindo para a doutora falar um pouco Setembro Amarelo, da importância dessa campanha. Por favor, doutora Gláucia. Muito obrigada, Marcos. Eu acho que é muito legal que a gente enfatize, sim, o Setembro Amarelo, mas que a gente entenda que esse tema ele não deve ser só amarelo, né? Então, faz de conta que a camisa do Roelson também tem muitas outras cores, né? Que é um tema que realmente, historicamente, é um casal que teve a perda de um filho e que estava num carro amarelo, e esse rapaz se matou. E os pais, então, decidiram prestar uma homenagem ao filho com uma fitinha amarela simbolizando essa questão da prevenção. Né? E acho que vale a gente entender que dar luz a esse tema da possibilidade das pessoas se matarem é algo que por muito tempo foi muito mal compreendido e dizendo que não se podia conversar a respeito, porque se falasse a respeito disso, que isso iria induzir outras questões, isso vindo lá do século retrasado, com a questão do fenômeno Werther, e, naturalmente, trazendo hoje, 9 de setembro de 2021, são novas condições e a possibilidade realmente de trazer o tema, conversar, ampliar e, especialmente, entender isso e fazer essa distinção, né? Do que é prevenção, do que é predição, né? E do que é evitar, né? Eu acho que vale termos cuidado, sim, e ter esse aspecto com a prevenção, mas nós precisamos também de ter muito cuidado com os familiares, que a gente chama de sobreviventes, aos suicídios, porque muitas vezes vivem essa época de uma forma mais doída, além da perda do seu ente querido. Então, que a gente entenda realmente, sim, que é possível, né, prevenção, mas é muito importante que a gente também não entre num caminho de culpabilização, de ataque, né, mas de compreensão. Então, é um tempo de compreender e não de condenar. Muito bem. Leandson, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, querido. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gláucia. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui de amarelinho, ó, todo de amarelo aqui para o Setembro Amarelo. Muito bem. Muito obrigado. Olha, a primeira coisa que eu queria perguntar realmente para a Gláucia desde que eu faço tratamento de saúde mental em 2016, há 5 anos, eu tive um episódio dissociativo da realidade, um surto, dentro da UFMG, inclusive, que é meu local de trabalho, e eu fui internado no hospital psiquiátrico. É uma experiência terrível, não desejo a ninguém, e desde então eu fui tratando, né? Depois de 4 anos de tratamento, eu venci a depressão, e hoje eu continuo me tratando de ansiedade. E aí algumas pessoas me procuram, conversam comigo, e muitas vezes viram para mim e falam que elas não querem mais viver. Alguns amigos, pessoas próximas em redes sociais, e eu sempre me vejo, Gláucia, num beco sem saída. Eu nunca sei o que dizer para alguém que me fala, compartilha comigo, que não quer mais viver, porque apesar de ter vivido coisas terríveis de saúde mental e ter sido internado, eu nunca tive vontade de me matar. E aí as pessoas falam, ai, Ru, como meus amigos me chamam, Ru, eu não quero mais viver, eu não aguento mais, eu estou desistindo, eu vou me matar. E já passei até por uma experiência terrível de amigos que realmente tentaram.
e chegaram a ser internados, e eu ficava assim, gente, será que eu disse alguma coisa errada? Então eu te pergunto, Glaucio, o que a gente que é amigo, que é familiar de uma pessoa que está com pensamento suicida, o que é que a gente deve fazer e dizer quando uma pessoa compartilha conosco que ela quer tirar a própria vida? Eu acho que vale muito você trazer essas condições e a gente fazer essa distinção, né? O que é a ideação, o que é a tentativa e o que é o ato. São 3 etapas, né? E, especialmente, se a gente está enfatizando aqui o Setembro Amarelo, perceber que algumas postagens, elas são mais infelizes e algumas falas mais infelizes do que, de fato, ajudam. Existe uma expressão da doutora Tiziana Paiva, que é uma das estudiosas também de suicídio, que ela diz, e eu acho muito bacana, quando ela fala, qualquer ajuda não ajuda, né? Então, acho que a gente precisa entender, olha, uma pessoa que está dizendo, olha, minha vida, eu quero dar cabo da minha vida, que a minha vida é muito ruim. Falas do tipo, que isso, a vida é boa, você é forte, você aguenta. Olha, estas falas não resolvem, não é isso que a gente diz. E eu acho que você traz uma questão, Ruli, muito importante, porque escutar isso de alguém é algo que também nos impacta e que muitas vezes a gente quer rapidamente dar um conselho para aniquilar e dissolver da pessoa aquela ideia, porque aquilo é forte demais para a gente, né? Então, 2 perigos. O perigo, algumas vezes, de termos alguns indícios e, como amigos, a gente não abrir para a pessoa e falar, escuta, você está pensando em se matar? E poder abrir uma conversa dessa, eu chamo de uma conversa sincera. E isso não é induzir. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, o que as pessoas estão falando é que elas estão vivendo, de fato, um sofrimento grande. É inegável. Em torno disso, é poder avaliar isso. Como que você já se organizou em torno desse sofrimento? De que maneira que eu posso te ajudar ou que você conta comigo? Vejo que hoje a gente pensar, né, Rui, na ideia de rede, e que um sozinho não vai dar conta, não é essa, a ideia não é dar conta, mas é cuidar. E não é no querer se degladiar com a pessoa, querer convencer ou achar, ou colocar em si, como amigo, todos os pesos de ter que resolver essa história. Não, é para abrir. A questão é exatamente para poder a gente arejar, para trazer essa questão e conversar, não necessariamente de querer dar cabo da vida, mas de poder conversar sobre a dor ou o sofrimento que de alguma forma está ali. E o dar cabo como uma maneira de solucionar o sofrimento. Então, vamos buscar o sofrimento, e não necessariamente o dar cabo da vida. O que é possível fazer com esses desafios? Isso aí. Bom, então, unindo aí a pergunta do Juliano, eu tenho uma outra aqui que chegou da Cláudia, que é uma profissional de saúde. Ela pergunta o seguinte: e a gente deve falar de suicídio com criança? Eu acho que é muito legal a gente querer falar assim de novo de dores, falar de incômodos, e existem esses dados que muitas vezes a gente faz questão de não ver. Por exemplo, a recorrência de acidentes na infância. Começa a avaliar que talvez essa insistência e essa recorrência de acidentes na infância não são tão acidentais. E nós precisamos de ver e acender o alarme, né? Uma criança que eu atendi, ela dizendo, e aí se a gente lembra do quadro do Munch, né, do grito, e quando ela diz, eu preciso de gritar para ser percebida. Então, de uma forma que realmente a criança está lidando com esses desafios, né? Em tempos pandêmicos, também situar isso. O que representa a vida da criança fora do convívio com outras crianças, de maneira que a vida dela está organizada, o que interessa, como que tem essa condição, né? Que a casa passou a ser casa, escritório, home office, por acaso um lugar de dormir, onde é que ela cabe? Né? Então, esses ajustes, eu acho que é muito importante a gente ficar atento à palavra adaptação. Né?
tornar-nos aptos para lidar com situações desafiadoras. E eu achei interessante, Marcos, quando você apresentou o Rulles como um jornalista que viveu com adversidades. Uma marquinha que é muito minha, eu gosto muito de brincar com as palavras, né? No meu primeiro livro, que é o Do Luto à Luta, existe um glossário. E na palavra adversidades, eu coloquei um H, né? E aí virou adversidades. A vida, ela é diversa. Vida e dificuldade quase que caminha de uma maneira sinônima. A vida tem dificuldades. Não é perfeita. Então, essa tendência, quanto mais a gente idealiza condições perfeitas, quanto maior a nossa expectativa para condições perfeitas, idealizadas, menos chance a gente vai ter de estar atendendo às condições que se revelam, né? As surpresas da vida estão presentes. Por exemplo, eu preparei uma apresentação para nós. Você acredita que eu fui incompetente para poder apresentar? Né? Até aqui, bonitinho, não fui incompetente, é assim. Poxa, então eu vou embora. Olha, Marcos, não vou conversar com você porque eu não vou ter apresentação. Olha, então, esta marca, né? Eu acho que essa ginga até brasileira, que por muito tempo foi entendida como avacalhação, e que não é isso, é humor, é flexibilidade, e isso vale ser estimulado a qualquer ser humano em qualquer etapa, né? A tendência da criança é ser, sim, mais inflexível, como adolescente também, e como muitas vezes a gente vai reproduzindo isso. Aprender essa ginga, aprender a buscar opções, essa é a riqueza das diversidades, que chega até a ser divertida. Né? Eu acho que... Fala, Rulli. Nesse contexto que a Glaucia citou, que a gente lembrou da pandemia, que a nossa casa se tornou tudo, né? Eu acho que muitas pessoas aprenderam a dar uma resposta que eu acho que a gente tinha que dar em outros momentos. As pessoas falam assim, tudo bem. Aí com a pandemia começaram a falar assim, tudo bem dentro do possível. Isso. Eu acho que isso é a nossa vida, é o tudo bem sempre dentro do possível, porque todos nós temos problemas, todos nós temos alguma dor que está escondida, todos nós passamos por situações que os outros não imaginam. E eu acho que isso que a Glaucia fala da diversidade e também dessa cobrança que há de uma perfeição, eu acho que isso é muito importante, porque eu, por exemplo, na minha vida, eu cresci vendo que a perfeição, o ideal era ser heterossexual. Mesmo depois que eu me percebi gay, era eu me casar, então eu tinha que me casar, ter um companheiro, adotar uma criança e por aí vai. E quando essas coisas não vão acontecendo na vida da gente, a gente começa a se frustrar por expectativas que muitas vezes foram colocadas na nossa cabeça. Igual o Marcos brincou antes da gente começar, né, de coisas que estão só na nossa cabeça, muitas vezes nos vendem sonhos, nos vendem ideias, né? Você precisa namorar para ser feliz, você precisa se casar para ser feliz, você precisa ter um filho para ser feliz, você precisa ter um carro para ser feliz. E aí, quando eu me vi internado no hospital psiquiátrico, como eu falei antes, eu nunca pensei em me matar, mas eu pensei assim, minha vida agora acabou. Eu fui internado, eu vou fazer o quê? E aí eu me vi ali com mais de 30 anos, sem estar casado, sem ter filho, e aí eu fui redescobrindo a vida e percebendo que essa coisa que a gente fala de o amor da vida e que a gente fala de amor próprio, eu precisava ser o amor da minha vida. Eu precisava me cuidar. A gente fala muito assim, fulano tem que aprender a se amar. E a gente pensa que se ama, todo mundo acha que se ama. Só que amor é só um sentimento. A gente precisa de atitude, de ação. Então eu aprendi que a ação que eu precisava é o autocuidado. Então eu aprendi a me cuidar, eu aprendi a me priorizar, apesar de tudo. Muitas pessoas, muitas vezes, falam comigo, nossa, tá rindo, você tá brincando. E eu tenho a minha questão da ansiedade, eu tenho uma doença autoimune, que vira e mexe, os pelos do meu corpo todo caem. Mas eu tive que ver que há beleza com pelo, sem pelo, há vida com pelo ou sem pelo no corpo. Então eu tive que aprender que tem uma frase do Mário Quintana, que eu gosto muito, que ele fala assim, vale a pena estar vivo, mesmo que seja para dizer que não vale a pena. E eu acho que é isso. Eu gosto muito de estar vivo. E como a Glaucia falou, quando um amigo compartilha pra gente que não quer mais viver, que a vida não tem mais sentido,
dói na gente, porque por não ter como a gente absorver aquela dor do outro e colocar uma solução. Eu queria aproveitar isso para perguntar para a Gláucia, assim, Gláucia, eu não sou do campo da psicologia, da saúde mental, mas muitas vezes, até pelas dores que eu senti, as pessoas, elas querem morrer ou elas não querem mais sofrer? Me parece que elas não querem sofrer mais. Sem dúvida, né? Aliás, essa é a pergunta que eu muitas vezes faço, né, Rui? O que leva uma pessoa a pensar em se matar? Onde a gente jamais deve dizer isso. A gente, o que é isso? Né? Sem saber o que é essa história. E aí, vejo que voltarem algumas palavrinhas, e quando você diz até do tudo, eu me lembro como mãe enlutada, que uma das primeiras vezes que eu saí, alguém me perguntou, e aí, Gláucia, tudo bem? Eu levei muito susto. E aí eu fui me dando conta como que essa pergunta era tão automática, e eu ficava em casa treinando a resposta, porque era inevitável que esse cumprimento ele iria acontecer, né? E como diz Oswaldo Montenegro, o chato é aquele que você fala, olá, tudo bem? Ele fala não, né? Não. Pronto, e aí ele desconstruiu uma aparência social, né? Eu finjo que estou interessado em você, eu te ofereço isso, eu te ofereço, inclusive, votos no seu aniversário de tudo de bom. Então, de cara, eu já te coloquei como devedor, porque a gente sabe. Então, cuidado com essa história, e eu acho que é muito importante que a gente busque conexão entre a nossa mente que mente e o nosso corpo-espírito. Porque a nossa mente que mente tem uma atração irresistível pelo exagero, pelo excesso, pela idealização, pelo extremo, né? E ela se orienta nessas 4 referências. Tudo que vai ser véspera de nada, é só esperar que vai cair no nada. A outra referência é o sempre. Sempre foi assim, nunca vai poder ser diferente. Olha, estas 4 referências, elas são referências anti-vida. Porque se a gente avaliar, de fato, nos fenômenos da vida, isso não se configura. Isso está na nossa mente, que inventou isso. Olha, tudo de bom e tudo vai, né? Então, acho que é interessante quando você traz as exigências sociais do precisa. Você precisa disso, você precisa disso. Olha, tem coisas que precisa. E eu me lembro de um cliente eu aprendendo, uma pessoa aí, ela dizendo, olha, eu achava até certa idade que existia o verbo tem que. Eu tenho que, tu tens que, ele tem que, né? E claro que tem coisas que a gente tem que, sem dúvida. Mas cadê o espaço para a gente construir as nossas escolhas e os nossos quereres? O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer para realizar, né? E aí, eu acho que é muito legal, e de novo trazendo a questão da pandemia, porque de fato ela deixa exacerbado uma outra referência que ela sempre existiu, mas que a gente jogou debaixo do tapete, que são as nossas vulnerabilidades humanas. Hoje, 9 de setembro de 2021, se alguém disser para minha vida tá tudo bem, tudo no lugar, não tem problema nenhum, nós vamos suspeitar que essa tá doida. E eu faço uma distinção do doido, do doído e do curado, né? Aquele que tem a cura, a despeito de ter aí os seus desafios. Porque vulnerabilidade é nossa, é da vida, a vida é vulnerável, né? Então, nós todos somos, e isso traz essa referência de que temos limites. Temos limites para escutar um amigo, temos, e diante desses limites, e o problema não é ter limite. E eu faço uma distinção conceitual de que limite é diferente de limitação. A cada limite, e gosto muito de uma forma de concepção dos fenômenos vivos, de uma maneira de organização sistêmica, onde eu não trabalho com conceitos em antagonismos, mas em complementariedade. Então, limitação, ela fica absoluta, e aí não tem saída. E aí eu adoro a imagem do beco sem saída. Porque se o beco é sem saída, meu caro, sai de ré, porque você entrou, então você sai. Né? Quer dizer, até o beco sem saída tem saída, né? Pode não ter a saída convencional, aquela que a gente quer, mas temos, de novo, a ginga, né? Tem o jeito. Então,
Onde tem limite, tem também possibilidade, né? Então, quais são os nossos limites? E aí, quando você diz do amor, eu acho que sim, amor, e muitas vezes esse amor é confundido com posse, com é meu, né? Mas eu gosto muito do verbo, até porque no princípio é o verbo, e o verbo é amar. E eu quero saber se a gente é capaz, sim, de nos amar e aos outros quando erramos. Porque o nosso grande professor na vida chama erro. Nas minhas orações diárias, eu venho pedindo muito para que eu seja muito criativo, para que eu erre um erro novo de cada dia. De preferência, sem não repetir. Se eu puder aprender. E eu acho que esse é um outro valor do século XXI, e que é um momento de reflexão, porque a despeito das nossas titulações acadêmicas, a despeito das condições sociais, econômicas, todos nós somos aprendizes. No nosso segundo livro, que se chama E a Vida Continua, a primeira sessão eu chamo, com o meu marido, nós escrevemos juntos, que é ser infeliz ou ser aprendiz. A condição de nos colocar como aprendizes, e não é apenas aprendiz no aspecto cognitivo, mas no aspecto relacional, sensível, né? Isso nos vitaliza, isso traz à vida o que a gente pode aprender, né? Entre eles, aprender a amar até nos nossos erros. E aí é lembrar, talvez, disso, amar aos outros. Tem uma virgulinha, menina, como a si mesmo. E eu gosto de brincar algumas vezes até com o conceito de autoestima. E no conceito de autoestima, eu venho suspeitando que essa grafia não é com U, ela é com L. Até porque existe a baixa autoestima, né? Então a autoestima está alta, tem alta bolsa de valores. Quando eu faço gol de placa, quando eu acerto, então eu estou no alto. Eu quero saber, né? E aí, buscando até na física quântica, a teoria bootstrap, onde é que eu me amparo quando eu também caio em abismo? Porque nós todos temos um chão que ele é um chão gelatinoso, nós vivemos com impermanência, nós vivemos com imprevisibilidade, nós vivemos com circunstâncias que a gente pode se preparar, né? O Bruno nos treinou para estar aqui, para tudo sair direitinho. Quem garantia que a gente ia acordar vivo hoje? Você tinha essa garantia? Não, a vida não nos dá. Aliás, nós só temos uma, né? Essa a gente joga debaixo do tapete. A única certeza que vem ainda casada com um sobrenome, porque a certeza só não basta, é certeza absoluta, né? Só tem uma. E essa, né? Ainda falamos com frequência, não, assim, se por acaso um acontecimento muito remoto, algum dia eu morresse. Olha, meu caro, a história é um pouco diferente, né? Então, acho que é muito legal, né? E aí, Mia Couto, que nos conta que fazer luto é a gente tirar a maquiagem, é a gente poder estar. Aliás, não é Mia Couto, não, é a Karina. Mia Couto fala fazer luto é o nosso umbigo. Karina Fukimutsu, que também é uma grande amiga, suicidóloga, que a gente tem oportunidade de trabalhar juntas, ela diz isso, olha, o luto é a gente tirar a maquiagem. E aí, quando você traz de você em pelo, de você que cai o cabelo e até o rule pelado, é um bom momento de avaliar isso. É possível expor a alma a quem? Né? Onde é que eu tenho relações e condições de acolhida que me dá chão e que me reconhece não só quando eu estou lindo, maravilhoso, porque se eu só aceito, de novo, quando eu estou lindo, maravilhoso, isso é alto, com L, né? Agora, aquilo que é próprio, e é próprio das relações confiáveis, né? É a gente compartilhar, assim, as nossas vulnerabilidades e poder nos apoiar nelas. Então, poder conversar, sim, sobre vulnerabilidade, isso não é fracasso, isso não é vergonha. E eu faço uma distinção que vulnerável é diferente de frágil, porque o vulnerável reconhece o limite, o frágil não, e aí quebra a cara. Agora, Gláucia... Fala, Marcos, falei demais. Vai lá, Rui. Não, só porque a Gláucia comentou uma questão da oração, e eu me lembrei de algumas coisas que eu ouvia desde a infância e que as pessoas colocavam muito
essa questão do suicídio como um pecado que não tem perdão. E aí ficava muitas vezes com essa culpa para a pessoa que pensava no suicídio e também para a família das pessoas de quem cometeu realmente um suicídio, né? Eu não sei como que está hoje, mas eu me lembro de minha avó falando que não tinha nem missa de 7º dia para a pessoa que cometeu um suicídio. Essa questão da religião, essa cobrança, ela afeta o pensamento das pessoas por terem essa vontade de se matar? Olha, eu quero voltar um pouquinho e quero dizer que nós somos seres de linguagem. E Gergen já dizia disso, cuidado com aquilo que a gente diz, porque as palavras não são inocentes. Então, a questão da culpa, né? Sou filha de jurista e fui treinadinha, que culpa é imperícia, imprudência e negligência, né? E como que a gente é realmente massacrado com isso e que a gente precisa de ter cuidado com esta história e merece compaixão, compreensão até conosco. Atualmente, sendo seres de linguagem, até o verbo cometer, ele hoje é inadequado, porque, de modo geral, se comete um crime, né? E é interessante porque a questão aí do se matar, né? Você comete um homicídio e um suicídio simultaneamente, né? Agora, nessa história, muito mais do que reduzir a pessoa ao suicídio, que a gente possa falar de verbo. Eu acho que isso é muito legal. Sair da categorização das pessoas em adjetivos, mas falar de ações. E eu acho que você falou disso quando você falou do amor e eu estou trazendo o amar, né? Então, o que essa pessoa, o que a gente pode compreender dessa pessoa, com muitas vezes querendo estabelecer relações lineares e simplistas, e entendendo que o que leva alguém, de fato, a querer se matar, os motivos vão morrer com ela. Ninguém vai ser dono dessa explicação. E merece uma reverência no lugar da culpa. Que a gente possa ter, sim, conosco, com as pessoas, compaixão, né? E entender que tem um silêncio, tem um mistério e tem um vazio cheio de possibilidades. E aí, eu acho que é interessante, e mais uma vez, querendo brincar com as palavrinhas, que merece a gente ter acolhida às dores das pessoas e que sejamos, então, acolhedores e não convencer com C, mas convencer com S. Vem cá ser. Onde é que eu posso estar com você? E se para mim, de fato, estiver muito sobrecarregado, estar nessa condição, vamos buscar parceiros. Vamos tecer realmente pessoas, porque de fato dizer, né? Conversa, a escuta é essencial. Muito bem, quem vai escutar? Né? Então, não adianta apenas a indicação abstrata, mas buscar ações práticas. Então, nós precisamos de dar esse chão, né? Oferecer essa condição real e não em abstração. Né? Então, ter esse cuidado, porque, de fato, é um tema indigesto, não é agradável, né? De fato, não é. Né? Nós temos uma condição social que é um pouco intolerável escutar a dor do outro. Aliás, é uma coisa interessante, se alguém está com dor e, por acaso, compartilha, a tendência social é imediatamente verem tantas histórias piores do que aquela que a pessoa está relatando, que ela vai ficando envergonhada de ter a coisa dela, tem que engolir a dor dela, porque na aflição das pessoas em escutarem, é um cala-boca, porque, olha, a sua é muito pequenininha. Gente, isso é um desrespeito. Nós não estamos num doródromo, numa competição e nem para engolir, né? A possibilidade realmente de expressar e se expressar e escutar está muito pesado, que a gente seja honesto e diga, olha, está difícil para mim. Isso é real, isso é coisa de amigo, mas eu quero ver o que eu posso encaminhar. Vamos ver aonde que a gente pode buscar? Vamos junto? Vamos ver com quem que pode? Né? Isso não é problema. Né? Entender os limites. Eu trabalhei em CTI neonatal e pediátrico muitos anos,
e era uma das situações que, a princípio, era muito incômoda para a equipe de assistente, quando muitas vezes os pais, cujas crianças tinham falecido, eles voltavam à unidade para agradecer. É um dos momentos de encontro, assim, das coisas mais lindas. E eu acho que isso é algo que merece a gente entender e ter essa cuidade, esse cuidado para celebrar momentos. Existem momentos de dor que são enternecedores, né? Como existem momentos alegres que merecem também ser celebrados, existem dificuldades que a gente pode buscar parceiros. Muito bem. Então, fala. Olha aqui, o Jaziel Márcio de Oliveira, ele comenta aqui no chat do YouTube: para mim, o suicida não quer se matar. Ele quer matar a sua dor, que é mais ou menos o que o Ruli antes tinha comentado. O que você ajuda a interpretar disso? Eu quero ler isso e quero sugerir ao Leanderson. Não, Jaziel. Né, que a gente, de novo, substitua esse advérbio, essa categorização, e vamos falar pessoa. Porque reduzir isso, aquele suicida, isso é cruel, isso marca para sempre. E é muito interessante avaliar isso, né? E até pessoas assim, que tentaram se matar, e como é que profissionais de saúde recebem essas pessoas. Eu já tive a oportunidade de escutar isso de enfermeiras, né? Alguém que tentou se matar, engolindo prego, e engoliu 20 pregos e não morreu. E a enfermeira, então, recebendo aquela pessoa e dizendo: devia ter engolido 30. Nós estamos aqui ralando e vem esse desgraçado aqui. Então, cuidado com isso. Então, respeito. É muito legal que a gente denome as pessoas, né? Muito mais do que reduzir por um ato. Porque reduzir, por exemplo, alguém que acerta, fala bem e dizer: nossa, essa pessoa é a inteligente. Olha, tem dia que a inteligente acorda com a avó atrás do toco. Tem dia que a inteligente não sabe e precisa pedir ajuda. E que é um ato de coragem ela poder admitir que ela pode pedir ajuda, né? Então, que a gente possa, sim, como eu estou dizendo, né? Até porque eu pergunto: o que é desejar a morte, mesmo sem saber o que é morrer? O que é isso? Como é que eu desejo? Quer dizer, é a morte que eu estou desejando ou eu quero matar, sim? Essa situação intolerável, né? A Karina utiliza muito o termo morrência. Então, de que maneira que a gente vai nos matando e perdendo o vício, o interesse? Quer dizer, vão sobrepondo perdas, vão sobrepondo desânimos, vão sobrepondo situações que eu vou não sabendo me nutrir, até que um dia a coisa, então, chega num ponto insustentável. Então, vamos rever e vamos buscar essa forma de, mais uma vez, não é negar a dor, mas vamos reconhecer a dor, vamos acolher a dor e vamos, a partir daí, buscar, porque o complementar a dor é a disposição para aprender. Antídoto à dor, né? Se eu estou sentada aqui, aliás, na pandemia eu desenvolvi uma posição que eu maltratei muito minha coluna, porque, né, ficamos muito assentados, né? Então, essa dor, ela é um sinal vital de alarme e que ela está aqui para poder ser, não é abafada, não é abafador, mas é acolhedor, né? Então, vamos pôr no colo. Vamos ver com quem que a gente conta, vamos fazer pedido. Pedido é diferente de exigência, pedido é diferente de cobrança, pedido é diferente de lamento, né? Existe uma expressão que eu fiz até um post nas minhas páginas, que não fui eu que inventei, mas eu gosto muito dele, que é o muquerela. Muquerela é murmurar, queixar, reclamar e lamentar, né? Nós temos uma cultura, e de novo aquilo que eu dizia, se eu disser para o Marcos alguma coisa que me incomoda, daqui a pouco o Marcos vai falar que tem uma dele que incomoda mais, o Ruli vai falar, e nós vamos estar num campeonato aqui para ver quem é que sofre mais, né? É uma disputa horrorosa, quer dizer, a nossa tendência social é isso. Então, vamos escutar com calma. Nós precisamos de ter calma para escutar de fato. São 2 ouvidos e uma boca, né? Então, muito mais do que ouvir, escuta. Eu não me esqueço de uma professora, eu acho que foi em 2018, numa escola infantil aqui em Belo Horizonte,
que, por ocasião do Dia das Crianças, ela resolveu fazer um encarte com o visual, os olhos dos alunos. E pôs tudo isso numa página e entregou para os pais para que eles identificassem os olhos dos seus filhos. Isso em 2018. O índice de acerto foi baixíssimo. A solução foi muito prática. Demitir a professora. Gente. Né? Fala, Rúlio. Eu acho que isso a gente não se olhar nos olhos, e isso também que Glaucia compartilha dessa competição, a gente vê até isso com profissionais de saúde, né? Eu já fui a médico, assim, em fases que eu estava como agora, sem pelo, e a médica lá no Hospital Belo Horizonte falou comigo assim, que bobagem, o que tem isso? Ela com cabelo maravilhoso, né? Aquele cabelão, cacheada, sobrancelha feita. Aí falou comigo assim, que bobagem, tem gente com câncer e você sofrendo porque tá sem pelos no corpo. Eu falei assim, você podia dar o exemplo então, vamos junto para você raspar seu cabelão, tirar sua sobrancelha, arrancar seu cílio. Ela regalou o olho e ficou assim, então sempre a dor do outro, né? Eu tenho que inferiorizar essa dor do outro. E além disso, uma coisa que as pessoas falam muito, Glaucia, eu queria que você comentasse pra gente, eu já vivi na minha família de uma pessoa que falava sempre que ia se matar, e falavam assim, não vai não, quem fala não faz, cão que ladra não morde, ou falam, que é só chamar a atenção. Quando a pessoa compartilha essa vontade dela de tirar a própria vida, de morrer, ela está querendo só chamar a atenção? Quem fala não faz? O que a gente pode pensar sobre isso? A gente, mais do que pensar, Rúlio, a gente deve conversar. Cuidado com as certezas. Cuidado de dizer que eu já sei. E é muito interessante porque nós estamos falando de valor, né? E a nós, profissionais, né, de saúde, por muito tempo foi cobrado, e você tem que saber, você tem que dar o diagnóstico, você tem que definir e saber qual que é a prescrição. A grande construção pós-moderna é entender que a nossa expertise não é saber, mas é ter uma curiosidade para perguntar e saber perguntar. É muito grave qualquer generalização e começa a ver que ela está a serviço de proteger quem está escutando. Porque dói tanto que eu já falo nada, bobagem, né? E aí pronto, né? Pronto, muda de assunto, né? Toca para frente. Eu quero, e como eu venho trabalhando com esse tema há muitos anos, até porque ele está encarnado, mas eu ampliei o conceito de luto para dizer que na vida, quem não souber fazer luto, vive muito mal. E o que eu estou chamando de fazer luto é fazer escolhas. Escolhas legítimas, escolhas onde eu priorizo, e junto com priorizar, eu vou ter que necessariamente renunciar. Olha a forma sistêmica, mais uma vez, dizendo que renúncia e priorização se complementam. Não existe um sem o outro. E nós precisamos de aprender, e essa é a consigna da nossa rede AP, que virou até um hino, que se eu tivesse tido competência para poder colocar, eu ia apresentar para vocês, mas como eu sou um horror, vai ficar, depois eu passo aí o link, né? Bom, mas é aprender a perder sem se perder. Se a gente for entendendo esse sofrimento desmedido, essa desesperança, essa condição horrorosa de constrição, é a gente não saber perder. Olha, nós precisamos de aprender a perder. Nesse momento, nós três. E se você, Rúlio, você, Marcos, me disser, e você, Bruno, que nós quatro estamos aqui reunidos e que a gente não tinha outra coisa para fazer na vida, eu vou ser obrigada a dar uma declaração para vocês de miséria existencial. Se nós, pelo menos, não abrimos mão, se nós não renunciamos, pelo menos a 3 coisas para estarmos aqui, para qualificar estar aqui, né? É um tempo que está sendo dedicado, né? Eu me lembro muito da minha mãe dizer, não quero te dar trabalho. Não, mãe, você dá trabalho. Mas eu escolho oferecer meu tempo e minha energia para esse trabalho. Eu quero fazer isso por você. Dá trabalho. Falo mesmo. Olha, dá trabalho namorar, dá trabalho, né?
Não querer dar trabalho, olha que ingenuidade, que ilusão é essa? Fala, Marcos. Eu falo mesmo para mim. E aqui, uma coisa curiosa que o Jaziel comentou aqui no chat. Eu não estou te ouvindo não, Glaucio. Sou eu? Eu sei, eu estou te ouvindo. Tô ouvindo. É que a Glaucia parou um pouquinho para respirar. Pô, eu estou escutando, ué. O que o Josiel disse? Fala, Marcos. Vou olhar o bico, né? O Jaziel falou assim, ó, eu disse isso, ele que fez a pergunta, né, da possibilidade da dor. Uhum. Eu disse isso porque já passei por isso. Eu não queria morrer. Não estava suportando, era a dor. Claro. Eu acho que é muito legal isso, é suportar, né? Eu acho que é muito bacana se a gente avalia até nas nossas práticas cotidianas a figura até do salva-vida. Na praia, na piscina, ele mudou de nome, ele chama guarda-vida. Nós não vamos salvar ninguém, mas a gente pode sim ser guardião, né? Somos guardiões das nossas vidas, podemos nos colaborar e estarmos envolvidos, mas um envolvimento que, de novo, ele é uma aproximação afetiva, mas também requer uma distância crítica. Eu preciso dos dois. Eu preciso de uma distância que não represente abandono e preciso de uma aproximação que não represente invasão. Eu tenho que moderar isso, né? Com calma. Né? E até avaliar. Alguém que acha, olha, só eu que dou conta, tudo eu, isso é uma vaidade imensa em nome de uma vergonha. Me conta o tamanho da sua vaidade que eu vou te falar o tanto de vergonha encolhida que você tem. Agora, nessa questão das relações, Glaucia, desse relacionar, a gente tem hoje em dia, né, algumas pessoas que, com a questão das redes sociais, né? A gente teve, acho que mês passado, um jovem que ele fez uma postagem e aí começaram a atacar a postagem dele com homofobia e ele se matou. E tem também pessoas que muitas vezes eu não consigo compreender, mas falam assim, eu saí do Instagram porque tinha muita gente feliz, eu não aguento ficar vendo o povo feliz demais. Uhum. Eu falo, gente, mas fico sem entender esse incômodo com a felicidade. Então eu queria dizer isso, quanto prejudicial que é a gente dar tanta importância para a opinião do outro ou a gente avaliar a própria vida com base na vida do outro? E aí eu te falo, o agente mais tóxico para as nossas relações vivas, não só entre humanos, não, relações vivas, sistemas vivos, chama-se excesso. E é interessante porque nós somos filhotes de uma cultura mineira que tem que ser bom demais da conta. Olha, bom demais da conta já desandou o caldo, né? Então, aprender senso de moderação, aprender proporcionalidade. É claro que receber críticas, receber um cancelamento não é palatável, né? Alguém que leva uma chanfrada e fala, não tô nem aí, pode ter certeza que tá. Ou então se blindou e uma hora vai cair. É a história do tudo ou nada. Agora, em torno disso, né, o que a gente pode fazer com isso, né? Adoro Guimarães Rosa e ele diz, olha, cair não prejudica demais. A gente cai, a gente sobe, a gente vai. Então, onde estão as nossas bases, mais uma vez? Qual é o nível de exigência? O nível de exigência de perfeição? O nível que não é capaz realmente de receber crítica, né? Receber ataque. Nós todos expostos, nós todos estamos expostos, né? Quando eu torno algo público, é claro que eu quero receber aplauso, mas eu estou arriscada a receber vaia, óbvio, né? Não será unânime. Agora, se eu só vou, e é de novo a história do excesso, o excesso é adotar uma linha só. É tanto o excesso de ficar refém do aplauso, e não é incomum, né? Especialmente aí, artistas com muita projeção e que no alto da carreira, muitas vezes também não sustentam, despegam, né? Se destroem. E por várias maneiras, né? O processo de morrência se dá de várias maneiras. Então, de uma arrogância humilhada, porque a arrogância está casada com a humilhação. Eu proponho uma humildade, um caminho do meio, um humus, que a terra fértil é humor, é poder também até a gente rir, não de uma maneira irônica ou sarcástica,
mas acolher os nossos erros, porque pode ficar até engraçado. Os nossos erros, em algum momento, né, eles podem ser digeridos, especialmente depois que a gente aprendeu e passou por eles. Claro, não é vergonha ser vulnerável. Não, né? Essa é a nossa condição viva. E se vocês aqui, a gente conversando, se vocês não identificaram as vulnerabilidades de vocês, pode saber que vocês estão frágeis. Trata de descobrir onde que elas estão, né? Descobre onde que o sapato aperta para não machucar o pé. Fala, Marcos. Então, vamos lá. Ó. Como a gente está agora caminhando para o fim, Eita. Nós temos aqui umas 5 perguntas e comentários ainda. Eu queria pedir para você, Glaucio, se puder responder o mais rápido possível, tá? É o seguinte, a Emanuele Medeiros está comentando aqui que ela acredita que universitários se sintam muitas vezes deprimidos por causa da pressão pelo alto desempenho. Como detectar e ajudar colegas com esses problemas? E a pergunta mesmo da Emanuele eu junto à minha, né? Porque a gente chegou a comentar que eu tive uma colega de trabalho que apresentou sintomas em frente a mim e ela teve uma licença de mais de 6 meses, porque foi uma depressão profunda e eu não percebi nada. E também confesso que eu também carreguei uma culpinha, Juliantes. Uhum. Eu falei, poxa, mas como que eu me considero um cara atento às pessoas? Não percebi que a minha amiga, em frente a mim, passava por dificuldades tão sérias, mas eu não percebi. Então... A gente não percebe, Marcos. Quando eu fui internado e me falaram depressão, eu falei, quê? Depressão? Não tenho depressão, tô sempre rindo, brincando, não sei o quê, não. Aí eu fui entender o que era a depressão, porque a gente pensa que a depressão é aquela pessoa vestida de preto, trancada dentro de casa, chorando 24 horas por dia. E eu nem me dava o direito de ter depressão, porque a gente coloca ela muito distante. Então não se culpe por não perceber, porque eu tive uma depressão ao ponto de ser internado e eu não sabia que eu tinha depressão. Até eu entender que era a depressão que eu vivia, foram 6 meses, Marcos. Legal, foi bom você falar isso, porque aliviou. Enfim, alguém aliviou. Mas, olha, a Emanuele pergunta, como detectar e ajudar colegas com esses problemas? É possível, então, pelo que Juliantes disse? Tem algumas questões. Primeiro, quero dizer o seguinte, se a gente não tiver tempo para responder todas as perguntas, eu me comprometo, vocês podem mandar para o meu direct, glauciatavares.psico, e eu pretendo ter agilidade para responder. Então, no meu Instagram tem o direct lá, glauciatavares.psico, eu recebo ali as perguntas de vocês, tá? Agora, existem alguns sinais de alerta que a gente precisa observar, mas também fazer uma distinção do que é tristeza e do que é depressão. Quanto maior a nossa incompetência de reconhecer a nossa tristeza, maior a nossa incompetência de viver alegria, porque, de novo, elas são complementares. E é o velho Guimarães Rosa que fala, a vida é assim, ela aperta, depois afrouxa. Ela, né, aquieta, depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Coragem para ter alegria. Mas ele não parou aí, não. Alegria no meio da tristeza. Então, nós precisamos, no dia a dia, de avaliar isso. Os poetas chamam a tristeza do ensimesmar. É esse tempo de mergulho, esse tempo de fazer esse balanço, e é um momento muito fértil para aprender. E quando a gente está dizendo do aprender a perder sem se perder, não tem que ter medo de tristeza. Agora, quando começa a ter algumas dicas de isolamento, reclamações constantes, perda de sentido, baixa tolerância para situações desafiadoras, baixa capacidade de pedir ajuda, agitação, culpa, insônia, abuso de drogas, excessos. Olha, os sinaizinhos começam a piscar. Na verdade, nesse conjunto todo, cuidado com os excessos. É muito interessante, porque na ideia da depressão, muitas vezes fica muito a ideia do que falta. E nós ficamos, muitas vezes, refém da história de falta. Cuidado com o que excede.
A nossa competência, porque caminhar pela falta, nós vamos ficar na lamentação. E se eu começar de novo a perguntar para você, Marcos, para você, Rolly, o que está faltando? Nós vamos ter aqui um conjunto de reclamações, daqui a pouco nós estamos num vale de lágrimas. Agora, começa a avaliar a nossa competência para avaliar o que está demais, o que está sobrando, onde que eu estou dedicando tempo demais, pouca circulação com outros afazeres, onde é que está isso? É uma situação que merece a gente avaliar, né? Quer dizer, assim, trabalhando demais, divertindo demais... Qualquer coisa comendo demais, mais comprando demais, qualquer excesso, né? Esse excesso, ele é um alarme de que nós perdemos esse senso de moderação, né? Legal. Então, são dicas para a gente poder avaliar no dia a dia, evidentemente, né? Ele está contando aí de uma experiência dele. Existem situações que, de fato, têm encaminhamentos para hospitalização, têm encaminhamentos de um suporte medicamentoso, mas isso não é a regra necessariamente, nem quer dizer que isso tem que ser culpa. Existem situações e situações. Agora, merece no dia a dia nós acolhermos também as nossas tristezas, as nossas frustrações. E quero dizer isso, se você quiser, de fato, avaliar sua maturidade existencial, que não é dada nem por idade cronológica, nem por saldo bancário, mas da sua competência de lidar com frustração. A vida frustra. Nós temos contratempos, eu acho ótimo, porque o sinônimo no dicionário de frustração é contratempo. E aí eu pergunto, que tempo? Aquele que a gente imaginou. Quanto mais a gente vive refém de um mundo ilusório, de um mundo imaginário, de um mundo idealizado, mais difícil, dificuldade teremos de nos ajustar às condições reais. Vamos cair na real, né? Pode ser um bom tombo. O André Stoffel, espero ter pronunciado corretamente, ele faz um comentário dentro dessa linha. Ele fala o seguinte: é preciso pensarmos como o sistema econômico afeta na nossa saúde mental. Campanhas como essa do Setembro Amarelo e conversas sobre essa temática são importantes, mas pouco adianta quando o sistema nos adoece em vários aspectos, como desemprego, fome, leis trabalhistas flexibilizadas, empregos em formato de servidão e etc. E me parece que tem muito a ver com essa forma de ver a vida que você acabou de comentar. E na verdade é isso, não é reduzir a uma relação de causa e efeito. Nós estamos falando de condições multifatoriais, evidentemente, né? E que ter um lar, ter uma casa, ter uma comida, ter uma estabilidade, é claro que isso não garante, né? Eu me lembro da primeira vez que a minha irmã tentou se matar e a fala do meu pai era essa: mas a despensa está cheia, como? Como que alguém quer se matar com uma despensa cheia? Ele não admitia isso, né? Quer dizer, também tem isso. Agora, existem situações realmente sociais, e eu acho que, mais uma vez, a pandemia exacerba aquilo que, aparentemente, né, nós considerávamos como invisível, né, e elas estão aí. Existem condições, né? Então, solidariedade, amparo, uma rede, né? Então, quando a gente fala em rede, não é rede apenas no aspecto emocional, mas no aspecto relacional, no aspecto humanitário, né? É uma condição que a nós todos, sem dúvida nenhuma. E o conceito, então, de resiliência, que é uma palavra que está tão em voga, não é um atributo pessoal. Essa é uma resiliência apresentada da cultura americana. Mas eu me baseei numa resiliência europeia, que ela fala realmente nas relações. São relações que favorecem você ter disposição e força, e quando o Rulli está aqui compartilhando experiência, certamente, quantas pessoas, quanto amparo você também teceu e teve competência, né, não, Rulli, para chegar aqui e estar aqui conosco. Né? Agora, uma coisa que eu queria compartilhar, até dentro disso que a Gláucia falou, obrigado, Gláucia, pela sua acolhida, eu acho que tem até alguns amigos que falam assim: não, eu não quero fazer terapia, resolver o meu problema. Eu não quero desmerecer, claro, a pessoa que está numa situação de dificuldade financeira, até porque hoje em dia as pesquisas aí estão mostrando que a grande maioria da população brasileira está com alguma dificuldade financeira, e eu estou incluído nessa aí. Vou colocar meu Pix depois lá no comentário lá.
Tô brincando. Mas, assim, o que eu aprendi ao longo desses 5 anos depois que eu fui internado no hospital psiquiátrico e que eu precisei dessa coisa tão grave para cuidar de mim, é que não é a coisa externa, é como eu lido com a coisa externa. Então, eu via pessoas que falavam assim: nossa, o Dia dos Pais é muito doloroso para o meu filho porque ele não tem pai. Aí a outra pessoa falava: o Dia das Mães é muito doloroso para minha filha porque ela não tem mãe. O Dia dos Namorados, o primeiro Dia dos Namorados, depois que o meu ex terminou comigo, foi terrível. Porque as pessoas todas postando as fotos de casais e eu não tinha mais o meu parceiro para estar feliz naquela data. Aí eu pensei, gente, peraí, então nós não vamos ter data comemorativa nenhuma mais. Então não vai ter mais Dia das Mães, dos pais, dos namorados, não é a data comemorativa, é como eu lido com ela. Então, eu acho que é a mesma coisa disso que a Gláucia falou. A despensa da irmã dela, sinto muito por essa situação, Gláucia, estava cheia e, mesmo assim, a irmã dela tentou se matar. Tem gente com a despensa vazia e que não está tentando se matar. Então, como a gente se afeta ou se permite afetar pela situação externa. Então, eu entrei num desespero porque eu percebi que o meu ex-namorado queria terminar comigo. Eu entrei num desespero porque eu percebi que no meu trabalho as pessoas não me valorizavam tanto quanto eu achava que merecia ser valorizado. Então, o que eu tive que aprender foi... Não tem como eu ir para um psicólogo e ele obrigar meu ex-namorado a reatar comigo. Não tem como eu ir a um psicólogo e ele obrigar meus colegas de trabalho a me valorizarem mais ou darem a valorização que eu queria que me dessem. Então, o que eu aprendi com a terapia, o que eu aprendi com a vida, foi a relacionar melhor com as coisas e a reagir de uma forma mais saudável. Porque no fim do dia, cada um vai para a sua cama, vai dormir, vai ter a sua vida, e quem vai ficar ali com os problemas sou eu. Então, eu aprendi a lidar melhor com os problemas. Então, acho até que se eu puder dar uma palavra de amparo para quem está escutando a gente, está com algum sofrimento, invista na terapia, invista no autoconhecimento, invista em aprender a se amar, porque não vai ter ninguém com uma varinha de condão para resolver os seus problemas e tirar a sua dor. Mas a terapia, um tratamento de saúde mental vai te ajudar a suportar mais a sua dor, a lidar melhor com a sua dor e você conseguir enxergar a esperança, mesmo que os seus cabelos caiam, mesmo que o seu namorado termine com você, mesmo que alguém fale que você é um péssimo profissional, você vai aprender que o que o outro pensa de você é problema do outro e não um problema seu. Então, acho que é isso, sabe? É a gente conseguir estar bem, mesmo com o saldo bancário negativo, e a gente conseguir traçar alguma estratégia para encontrar esperança. Pode parecer clichê o que eu vou falar, gente, mas eu já passei fome, eu já passei muita coisa difícil na vida e que eu aprendi foi a sempre encontrar uma pontinha de esperança. Se a gente se concentra, se a gente consegue ter essa calma, a gente consegue enxergar uma ponta de esperança. Sempre tem uma saída. Mesmo que seja o que a Gláucia falou, tá no beco sem saída, dá ré, que você consegue sair fora dele. E aí, né, quando você diz da esperança, eu não posso com a proposta de esperançar, né? Eu acho que é isso. E entre as datas que você cita, né, Ruli, para mim uma data significativa foi Natal, né? Quando o primeiro Natal que a minha filha tinha morrido. E como é que passa Natal sem filho, né? Desta história nasceu uma rede de apoio, né, a enlutados, que agora em outubro completam 23 anos de trabalho ininterrupto, né? Um trabalho voluntário, que essa rede, então, cresceu e tudo mais. Então, eu acho que é legal a gente entender isso, né? A grande questão não é o isso, mas o que a gente faz e o impacto que a gente realmente pode, né? No esperançar. Eu só tenho esperança quando eu também identifico o que eu quero, para onde que eu vou, com quem que eu conto, onde é que a gente organiza, né? E é dessa maneira, sim. Favorecendo a autonomia, fortalecendo laços de pertencimento, buscando conexões e entendendo, inclusive, isso, né? O maior antídoto que a gente pode, de fato,
localizar que a relação que salva uma pessoa são as nossas conexões humanas. E, em tempos de pandemia, sempre me incomodou muito quando dizia que a gente tinha que fazer isolamento social. Nunca fizemos e nem estamos fazendo. Nós fazemos distanciamento físico, porque conexões nunca tivemos tanto. Estamos conectados. Então, que possamos ser criativos às nossas conexões, a essa sensação, sim, de pertencimento, a acolher os nossos limites e, em torno disso, nos colocar não como uma condição de menos, de fracasso, mas de aprendizes. Agora, nisso que a Gláucia falou, e nisso também que o Marcos falou ali, se culpando de não ter identificado que a colega estava com depressão, eu acho que quando as pessoas me perguntavam assim, nossa, mas você foi internado por quê? E eu fiquei me perguntando muito tempo sobre isso, né? Eu acho que eu concluí que eu queria falar, eu queria dizer para as pessoas as coisas que estavam doendo. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, eu estou sentindo uma dor terrível, eu estou desesperado porque eu estou achando que vão terminar comigo. E mais que vão terminar, eu pedi uma pessoa em casamento e ela me falou que não queria casar comigo. Então eu escondi isso de todo mundo. Então eu acho que uma coisa não é de se culpar, mas compartilhar mais aquilo que a gente está sentindo com as pessoas de confiança. Então, você chegar no seu local de trabalho hoje, mais do que eu esperar que as pessoas reconheçam alguma coisa em mim, eu tenho capacidade de chegar para minha chefe e falar assim, olha, Flávia, eu não estou dando conta de tal coisa. Eu preciso diminuir o ritmo. Mais do que eu ficar... Porque a gente pensa que todo mundo sabe o que está acontecendo com a gente, mas as pessoas não têm bola de cristal. Então, eles não é que elas são insensíveis ou que elas não gostam da gente. Elas têm os seus problemas também, que a gente não sabe quais são. Elas têm a sua rotina, o seu dilema. Então, a gente precisa aprender a falar. Então, dizer para o colega de trabalho que você não está bem, dizer para a sua chefe que você precisa diminuir o ritmo, dizer para a sua família que o que elas estão fazendo está te machucando, aprender a colocar limites. Então, quando a gente está sobrecarregado, eu aprendi que mais do que culpabilizar quem estava me sobrecarregando, eu tinha que enxergar que eu precisava colocar limite e falar, fulana, até aqui eu dou conta. Passou daqui, eu não dou conta mais. Então, a gente precisa aprender, nisso que a Gláucia falou, de que a gente não está isolado socialmente, se conectar com qualidade, da gente dizer para o outro o que a gente está sentindo e a gente dizer para o outro, olha, isso eu não dou conta. Isso, para mim, foi maravilhoso. Eu aprendi a não ter vergonha de dizer que eu estava com dor porque eu ouvi um não quando me pediram em casamento. Eu dizer para minha chefe, olha, eu estou o dia todo ansioso porque eu preciso te entregar uma tarefa no final do dia. E ela, não precisa, eu sei que você vai dar conta. Então, a gente precisa aprender a compartilhar mais do que o que a gente viu na televisão, quem vai ser eliminado do Big Brother, quem eu vou votar na eleição do ano que vem. A gente compartilhar como que a gente está sentindo e a gente deixar o outro contar para a gente que não está bem também. Então, esse espaço que a gente está tendo aqui agora, dessa live, a Gláucia contando experiências dela, trazendo o conhecimento dela, eu falando da minha experiência, o Marcos da dele, que a gente possa fazer isso também com os amigos, né, Gláucia? Reunir, conversar, compartilhar, ter um acolhimento. Eu acho que a principal coisa que faz a gente ter forças é quando a gente sabe que é importante, não só para a gente, mas que é importante para o outro. Quantas vezes que eu paro e penso, poxa, eu tirei uma hora da minha vida, como a Gláucia falou, eu podia estar fazendo outras coisas e vim aqui compartilhar, mas que seja uma pessoa que entre em contato numa rede social e fala assim, nossa, obrigado por você ter contado que você foi internado, eu tinha vergonha de falar que eu também fui. Eu tinha vergonha de falar que eu tive depressão, eu tinha vergonha de falar que eu sofri porque meteram o pé na minha bunda. Gente, a vida é feita de perdas. Eu falo que as pessoas sempre vão embora da nossa vida. Eu aprendi na terapia que eu não podia sofrer tanto quando as pessoas iam embora da minha vida. Porque um namoro termina, um casamento termina, uma amizade termina, nem que seja porque as pessoas, infelizmente, morrem. Mas um dia, todas as pessoas vão embora. Então, a gente tem que aprender a trabalhar esse luto e aprender que quem fica é a gente. Então, eu tive que aprender a ficar de uma forma mais saudável. Até os pelos da gente vão embora e a gente fica. Então, precisamos aprender a ficar, a sobreviver
para a gente poder conseguir viver de forma mais saudável. Muito bem, Juliantes. Olha, a gente já ultrapassou o tempo, mas Gláucia, a Adriana Dias fez uma pergunta aqui que eu acho que nós não podemos deixar de comentar para que a gente aborde. Ela pergunta se as dicas são diferentes para as pessoas acima de 75 anos. Elas são bem menos explícitas, foi a palavra que ela usou. E eu acho que a história, como o Roali está contando, que a gente possa conversar, que a gente possa comunicar. E uma questão essencial na comunicação é que aquilo que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. E como eu estava dizendo, 75 anos não é, ou a maturidade não é dada pela idade cronológica, mas é de mais uma vez pela forma como a pessoa lida com as frustrações, com os desafios. E merecem algumas perguntas delicadas, cujo efeito é mais grave quando elas não acontecem. Perguntas do tipo: você está pensando em se matar? Você está pensando em tirar a própria vida? Você está pensando em suicídio? Está pensando na morte como solução para os seus problemas? O que a morte lhe promete? Tem ideia de como quer fazer? Tem plano? Tem data? E é interessante porque isso é uma desconstrução desse tema tabu. Não mexe nisso não, que é gatilho. Não, o gatilho é exatamente não mexer, é ficar intocável. Então, achei muito legal, né? Quando o Ruli está dizendo do dar conta, eu gosto muito do cuidar. Que a gente possa cuidar, que a gente possa ter zelo, e não zelar e não lesar. E uma comunicação bendita é poder ter perguntas claras, onde a gente abre essa condição e, a partir daí, localizar que chão e para onde que a gente vai, independente da faixa etária, inclusive com criança, que foi uma das perguntas que foi também falada, né? Merece ser nomeado. E ser nomeado não é induzir, pelo contrário, né? A conspiração do silêncio é algo que blinda, que bloqueia, que nega. E nega muitas vezes como proteção para nós entrarmos nesse assunto. E aí falamos assim, o outro não dá conta. Olha, isso é violência, isso é desrespeito, né? Isso é o projetar no outro, tecnicamente isso é uma projeção. Eu digo que é do outro aquilo que eu nem faço contato comigo mesmo. Então vamos relacionar. E é silenciar o outro, né, Gláucia? É silenciar a dor do outro. Claro. Né? Eu adorei o nosso papo. Juliantes, você, como sempre, me surpreendeu. Gláucia, você está de parabéns. Eu achei ótimo o bate-papo. As pessoas estão elogiando muito aqui ao lado, aqui no chat, melhor dizendo. Eu coloquei aqui no chat alguns telefones e sites onde as pessoas podem ter algum tipo de atendimento, e vou colocar também na descrição do vídeo. Eu acho que, né, não adianta a gente comentar, e agora é com você, se vira nos 30. A gente tem algumas dicas. A Malu Melo, que é a coordenadora da escuta acadêmica, que atende as pessoas em algum grau de sofrimento ou dificuldade acadêmica, inclusive, ela pediu para dizer que o EAI, que é a escuta acadêmica, ela acolhe estudantes de graduação e de pós-graduação do ICB. Então, quem for aluno do ICB, de qualquer curso, pode procurar por ela, até para dar uma continuidade nesse bate-papo, se achar que pode ser útil. E ela diz também que o acolhimento à distância pode acolher comunidade externa. O acolhimento à distância é um projeto da UFMG, que eu coloquei o link aí no finalzinho das indicações, e, como eu já disse, vou colocar na descrição do vídeo. Gláucia, por favor, despeça-se de nós. Será uma honra. Tá, joia. Marcos, eu quero agradecer a escolha do Ruli conosco, que acho que deu, né, Ruli, uma oportunidade da gente não ficar apenas teorizando, trazendo, e você podendo, sim, né, abrir a alma e poder compartilhar e entender essa questão. Olha,
Um plano de segurança, ele é colocado numa postura de abertura, numa disposição, sim, para essa história. Me fale mais sobre isso, né? Conte da sua dor em torno dessa história. Isso não é diminuir, né? Mas é integrar, é estar inteiro. Amém. Não somos perfeitos, mas podemos ser inteiros. Muito bem. Julianderson, por favor, meu amigo, vamos encerrando. Ô, Marcos, muito obrigado pelo convite. Glaucio, obrigado pela acolhida. Eu queria dizer para quem estiver acompanhando a gente, que está passando por alguma questão difícil, né, uma dor mais profunda, porque dificuldades todos nós temos, que procure as pessoas amigas para contar, para compartilhar, que você não está só. A gente, às vezes, com a depressão, que eu já vivi durante 4 anos, a gente parece ter uma voz ali dizendo que ninguém gosta da gente, que a gente está sozinho, mas isso não é verdade. A gente não está só. Então, procure as pessoas, sempre que você tiver alguma dor, alguma dificuldade. A madrugada, eu sei que é um período mais difícil, então, se a dor apertar, tem o Disque Vida também, que é 24 horas por dia, que você pode ligar, depois o Marcos coloca lá também o telefone para o Disque Vida. Não se sinta só e deixar minhas redes sociais, @Julianderson. Quem quiser, eu gosto muito de conversar. Estou aqui na pandemia com distanciamento físico total por questões de saúde, mas gosto de falar, por isso que o Marcos me chamou. E até desculpa ter falado demais, gente. Obrigado. Quero dizer isso. Se porventura ficaram questões, também me coloco à disposição no glauciatavares.psico. Glaucia Tavares. .psico. Psico. Muito bem. Então, gente, obrigado de novo, obrigado a todos que estão aí acompanhando a gente desde o princípio. Achei legal porque foi o mesmo número desde o início, parece que todo mundo as pessoas em geral acharam bom. Esse Live pela Vida foi um bate-papo que integra o Setembro Amarelo do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e foi realizado pela Assessoria de Comunicação Social e Divulgação Científica, a Escuta Acadêmica e a Gerência de Recursos Humanos do ICB. Obrigado a todos. Até a próxima.